Olá, vamos dar sequência nos nossos estudos? Pois bem, agora nós vamos falar acerca dos anjos nas crenças judaicas. Os anjos na crença judaica são Rafael, Uriel, Salatiel, Samael, Fanuel, Jeremiel, Remuel, Jebudiel e Baraquiel são alguns nomes de anjos que aparecem na tradição mística judaica. Muitas dessas crenças, a Cabala, por exemplo, tem como base o Antigo Testamento, mas distorcem e adicionam acréscimos de estudos rabínicos e obras não canônicas de judeus que contradizem a Bíblia. Contudo, somente os nomes de Gabriel e Miguel aparecem nos livros hebraicos aceitos como inspirados por Deus. Esses livros mais antigos do Antigo Testamento compõem o cânon judaico da Tanakh, a Bíblia hebraica, e são os mesmos da Bíblia cristã protestante. São os mesmos. A tradição judaica foi bem beneficiada com as mensagens verdadeiras dadas por Deus, mas sofreu influência de culturas estrangeiras com o passar do tempo. No princípio, sabia-se da existência de milhares de anjos, mas eram seres anônimos nas escrituras sagradas, com exceção de Gabriel e Miguel. A nomeação de outros anjos foi adotada pelos judeus tardiamente no pós-exílio, a partir de influências místicas de tradições pagãs, como a babilônica, por exemplo, com as quais tiveram contato. Assim, tendo uma compreensão tão alargada sobre angelologia, estudos dos anjos, com adição de experiências não inspiradas por Deus, algumas linhas judaicas se afastaram da verdade bíblica, adotaram conhecimentos distorcidos na busca por intermediário, na busca por Deus. Há uma tendência natural e pecaminosa de se adorar a criatura em vez do Criador. Daí, ao seguir certas fantasias, muitas pessoas passaram a se relacionar com anjos, orando e se dedicando a eles, o que é totalmente desencorajado pela Bíblia. Cuidado sobre o relacionamento com anjos. Não devemos buscar contato nem orar a anjos ou outros espíritos, além de Deus. A Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ele se disfarça em anjo de luz para enganar. Por isso, busque conhecimento verdadeiro na Bíblia Sagrada e ore e adore somente o Senhor. Embora muitos judeus não os reconheceram, Jesus Cristo é o único caminho que conduz a Deus. Vemos em João capítulo 14, versículo 6. Não há outro meio espiritual ou humano para isso. Em Jesus podemos ir direto à fonte de vida, proteção, amor, alegria e salvação, sem precisar contactar outros assessores. O autor da carta aos Hebreus alerta aos judeus e a nós sobre a superioridade de Cristo frente a qualquer anjo. Nós vamos ver em Hebreus no capítulo 1, no versículo 4 a 8. E a necessidade de ter em primazia a palavra anunciada pelo Senhor sobre ele. Em Hebreus capítulo 2, no versículo 1 a 3.
Os outros seres espirituais criados são criaturas limitadas, coadjuvantes, anjos bons ou antagonistas, anjos maus. Na grande história de Deus, também sabemos que há um só mediador entre Deus e o homem. Cristo é o Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Curiosidades sobre o anjo na Bíblia. Há muitas especulações quanto a detalhes sobre anjos e demônios, mas é preciso considerar qual o grau de importância dado pela Bíblia a esses temas, sendo a revelação escrita de Deus aos homens. A Bíblia dá pouquíssima ênfase aos nomes específicos de anjos, mas ela é suficiente como nossa base de fé e prática. A palavra de Deus traz tudo o que precisamos para conhecer o Senhor e buscá-lo de maneira certa. Os detalhes que a Bíblia não aborda devem ser estudados com muito cuidado e sabedoria. Temos interesse e curiosidade sobre vários assuntos, mas provavelmente, se não há muita informação nos livros inspirados por Deus, é porque essas questões são secundárias e não são tão relevantes para nosso relacionamento com Deus. O mais importante que conhecer os nomes e particularidade dos anjos é sabermos que eles foram criados e são usados para cumprimento do propósito de Deus, o Senhor a quem servem e adoram. O que nós podemos saber mais? Nós podemos saber no Antigo Testamento a palavra hebraica, Malquiach, traduzida por anjo, mensageiro, né? Em vez de o anjo é traduzido por mensageiro. Ocorre 108 vezes mencionando os seres espirituais que servem e louvam ao Senhor. Ora, são denominados pelas suas características ou pelas suas funções nas respectivas tarefas. O Novo Testamento, a palavra grega angelos, conforme nós traduzimos anjos, aparece 175 vezes os seres angelicais, tal como antes aparece como mensageiro de Deus, exercendo funções semelhantes a que faziam nos registros do Antigo Testamento antes da vinda de Cristo. Por fim, note que o mais importante não é a identidade dos anjos, mas sim o nome que está acima de todo o nome, Jesus Cristo. Ele e os anjos servem e adoram. A Ele os anjos servem e adoram, tal como nós devemos fazer, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, e conforme Efésios capítulo 1, versos 20 e 21. Para assegurar a nossa salvação, o mais importante é conhecermos a Deus. Conforme nos diz João capítulo 17, no versículo 3. Conhecermos a Deus e não as suas criaturas especificamente. Que tipo de anjos existem? Há uma hierarquia entre os anjos? Entre os anjos, a Bíblia diz que há arcanjos, querubins e serafins. Alguns anjos parecem ter funções distintas, mas a Bíblia não estabelece
uma hierarquia exata entre os anjos. Qualquer que seja a sua organização, todos os anjos estão debaixo da autoridade de Deus. Anjos são seres espirituais que servem a Deus. Eles louvam a Deus e executam suas ordens. Como Deus não é Deus de desordem. Vemos em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Os anjos provavelmente estão organizados debaixo de algum tipo de hierarquia. Os tipos de anjos. Na Bíblia encontramos anjos que têm funções específicas, por exemplo, em Daniel, no capítulo 10, versículo 12 e 13, fala sobre dois anjos, o Gabriel e Miguel. O anjo Gabriel tinha sido enviado ao profeta Daniel com uma mensagem de Deus, quando ele teve de lutar contra um demônio, o príncipe da Pérsia. O arcanjo Miguel veio ajudá-lo. Pelas referências a esses dois anjos na Bíblia, podemos ver que a função principal de Gabriel é ser mensageiro, enquanto que a função de Miguel é um arcanjo que lidera aos anjos guerreiros. Além da posição de arcanjo, a Bíblia também fala sobre querubins e serafins. Esses parecem ser dois tipos de anjos muito ligados à presença e glória de Deus. A Bíblia não é muito clara sobre a função dos querubins e serafins. Eles aparecem em algumas passagens como seres celestiais que estão constantemente na presença de Deus, o adorando e glorificando, conforme nós vemos em Isaías no capítulo 6, no versículo 2 e 3. Qual é a hierarquia dos anjos? A Bíblia não menciona sobre a hierarquia dos anjos. A única referência clara a uma hierarquia é em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7, que mostra que o arcanjo Miguel tem outros anjos debaixo do seu comando. Esses parecem fazer parte de um exército de anjos, com a função principal de lutar contra os anjos caídos, os demônios, que seguem o diabo. Miguel também é descrito como o anjo da nação de Israel. Em Daniel, no capítulo 10, versículo 20 e 21, é possível que alguns anjos tenham responsabilidade sobre certas regiões ou certos povos, tal como os demônios. Além disso, não temos informações claras na Bíblia sobre como os anjos se organizam. Mas a hierarquia entre os anjos não é o mais importante. Qualquer que seja a sua posição, transmitindo mensagens, lutando contra o inimigo ou servindo os crentes, os anjos são todos fiéis a Deus e sempre obedecem. Eles servem ao Senhor e se ajudam uns aos outros no trabalho de equipe. Os anjos são unidos no seu serviço e glorificação a Deus. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui encerrando mais esse estudo nosso de hoje, que são 4 capítulos, mais a introdução. Assim, acredito que nós aprendemos um pouco mais sobre a veracidade, sobre a verdade que a Bíblia nos ensina acerca dos mistérios que Deus permite ser revelado a nós. Tá bom? E não vamos parar por aqui não, porque ainda temos muitos assuntos a serem estudados. E se algum de vocês quiserem dar uma opinião acerca desses vídeos, ou então uma dúvida acerca de qualquer assunto cotidiano nosso aqui no dia a dia, pode perguntar sem medo, porque a palavra de Deus, é que responde para nós. Amém.
Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Todos tenham um dia próspero e feliz. Que as bênçãos de Deus e a sua sabedoria espiritual permaneça em nossos corações, não somente agora, mas para sempre. Amém? Deus abençoe a todos.